Em um canto distante de Argos, Acrísio, o velho rei, caminhava inquieto. Os ecos de um destino sombrio ressoavam em sua mente, e ele, sem herdeiro que perpetuasse seu trono, via-se preso entre a ânsia pelo futuro e o medo do que viria. Na busca por respostas, decidiu consultar o famoso oráculo de Delfos. E lá, entre as sombras do templo, ouviu palavras que nunca mais o deixariam dormir em paz. O oráculo, enigmático como sempre, deu-lhe uma profecia que o atravessou como uma lâmina. Seu fim viria pelas mãos do próprio neto. Imediatamente, Acrísio percebeu o peso daquele presságio. Decidido a burlar o destino, ele trancou sua única filha Danae em uma torre de bronze, alta e fria, onde nenhuma visita mortal ou divina ousaria entrar. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Mas o destino, como dizem, tem suas próprias regras. E Zeus, o rei dos deuses, observava tudo das alturas. Atraído pela beleza de Danae, ele se transformou em uma chuva dourada e com um brilho que transpassava a própria torre desceu até a solitária princesa. Dessa união, em meio ao esplendor divino e ao isolamento cruel, um novo ser surgiu. Perseu, nascido de uma lenda antes mesmo de seu primeiro suspiro. Agora Acrísio, ao descobrir a existência desse menino prodigioso, vê-se preso entre a raiva e o pavor. A ira pelo filho proibido, o neto indesejado, o medo do destino que começa a moldar sua vida com dedos invisíveis. Lançados ao vasto e impiedoso mar, Danae e seu filho recém-nascido, Perseu, flutuavam à mercê das ondas, prisioneiros do desespero e do aço da arca onde Acrísio os havia aprisionado. A escuridão envolvia o casal como uma manta fria, e o silêncio só era rompido pelo suave choro da criança e o murmúrio das águas, que pareciam carregá-los para um destino ainda incerto. Mas o oceano, como as tramas da própria mitologia, sabe o que guarda. A arca, em vez de afundar nos abismos marinhos, seguiu firme sobre as ondas até atingir a costa de uma ilha chamada Sérifo, onde um humilde pescador chamado Dictys, bondoso de coração grande, os avistou. Ele os acolheu como uma família perdida que encontrava seu lar. Sob os cuidados de Dictys, Perseu cresceu com a bravura que só o sangue de um semideus poderia sustentar. Com o passar dos anos, o pequeno Perseu se tornou um jovem forte e destemido, cuja presença chamava atenção em Sérifo. Porém, a ilha era governada por um homem tão astuto quanto cruel, o rei Polidectes, irmão de Dictys. Polidectes, atraído pela beleza de Danae, via Perseu como um obstáculo em seus planos. Polidectes, sempre ambicioso e ardiloso, viu em Perseu um desafio e uma oportunidade. Sabendo que o jovem crescia forte e protetor ao lado de sua mãe, o rei elaborou um plano engenhoso para afastá-lo de seu caminho. Ele convocou uma celebração e, diante de todos os convidados, anunciou seu desejo de conquistar uma noiva. Embora seu verdadeiro desejo estivesse voltado para Danae. E como tradição, todos deveriam oferecer-lhe um presente digno de um rei. Perseu, que mal possuía riquezas, orgulhoso e sem querer se mostrar inferior, foi rápido em responder que traria qualquer coisa que o rei desejasse. E foi nesse instante, com um brilho calculista nos olhos, que Polidectes fez seu pedido. «Traga-me a cabeça de Medusa», disse ele. Medusa, a mais mortal das 3 górgonas, possuía um olhar capaz de transformar qualquer um em pedra com o menor dos olhares. Todos na sala silenciaram, e até o ar pareceu ficar mais pesado. Perseu, sem saber recuar diante do impossível, aceitou a missão. Com nada além de sua coragem, despediu-se de Danae e partiu, não sem temer o perigo que o aguardava. Mas seu destino já era acompanhado por olhos divinos. Hermes, o veloz mensageiro, e Atena, a deusa sábia e guerreira, observavam o jovem herói com um interesse incomum. Guiado por promessas divinas e pelos sussurros de Atena, Perseu avançava sem desviar os olhos de sua missão, sabendo que o desafio da Medusa estava longe de ser seu primeiro obstáculo. Antes de enfrentar a criatura, ele precisaria encontrar as Graias, irmãs antigas de Medusa e tão misteriosas quanto perigosas, conhecidas por seu dom compartilhado. Elas possuíam um único olho e um único dente, que passavam entre si como um talismã, garantindo-lhes visão e fala. Ao encontrar as 3 irmãs, Perseu, astuto e silencioso, surpreendeu-as e tomou-lhes o olho. Sem ele, as Graias ficaram perdidas e indefesas, em um furor de gritos e súplicas que ecoavam nas profundezas da caverna onde habitavam. Perseu, então, exigiu informações sobre a localização das ninfas, guardiãs de poderosos objetos místicos, essenciais para vencer a Górgona. As Graias, relutantes mas sem escolha, o conduziram ao segredo das ninfas.
E foi assim que Perseu recebeu 3 presentes que mudariam o curso de sua jornada. As sandálias aladas de Hermes, que o permitiriam mover-se como o vento, a bolsa mágica, capaz de carregar a cabeça de Medusa sem expor seu poder, e o capacete da invisibilidade de Hades, um escudo contra olhares e perigos indesejados. Equipado com essas armas, Perseu avançava, cada passo levando-o mais perto do covil sombrio onde Medusa esperava, sem saber que seu destino também se entrelaçava com o daquele jovem audaz. Nas sombras do covil de Medusa, onde o ar carregava um cheiro acre e as pedras guardavam estátuas de antigos heróis petrificados, Perseu se movia com passos leves e cautelosos. A caverna parecia sussurrar avisos de quem havia tentado e falhado antes dele. Os olhos de Medusa, escondidos na escuridão, eram como lâminas à espreita, prontos para fulminar qualquer um que ousasse encará-la. Mas Perseu, alertado por Atena, vinha preparado com uma estratégia engenhosa. Sem nunca olhar diretamente para a Górgona, Perseu usou seu escudo polido como um espelho. Nele refletia as serpentes vivas e sinuosas que dançavam na cabeça de Medusa, cada uma silvando com a fúria de uma maldição antiga. Com destreza e precisão, o jovem se aproximou, até que em um movimento rápido brandiu a espada e decapitou a criatura. O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Perseu guardou a cabeça da Medusa na bolsa mágica, sentindo o peso daquele triunfo e o perigo do poder que agora carregava. Mas antes que pudesse respirar aliviado, 2 novas criaturas surgiram do sangue derramado: Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, o gigante dourado. Com a cabeça de Medusa cuidadosamente guardada, Perseu alçava voo sobre as terras e mares, guiado pelas asas das sandálias mágicas. Mas em um dia tempestuoso, quando voava pelas costas da Etiópia, uma visão inesperada chamou sua atenção. Uma jovem acorrentada a um rochedo, à mercê das ondas e da fúria do monstro marinho Ceto, que surgia ameaçador das profundezas. Essa jovem era Andrômeda, oferecida como sacrifício para aplacar a ira dos deuses e salvar o reino de seu pai. Perseu, sem hesitar, desceu do céu e aproximou-se dela, prometendo libertá-la. No entanto, o rugido de Ceto ecoou pelo ar e as ondas se ergueram violentas em torno da rocha. Num gesto calculado e ousado, Perseu ergueu a cabeça de Medusa e, em um instante, o monstro marinho foi transformado em pedra, congelado no tempo em um último instante de fúria. Perseu então libertou Andrômeda e, em meio ao alívio de sua família e às comemorações que se seguiram, o jovem herói e a princesa se apaixonaram. Eles se casaram e juntos partiram para Cérifo, onde Perseu sabia que uma última batalha ainda o aguardava. Polidectes, o rei que o havia enviado em busca da morte, agora seria confrontado por aquele que retornava triunfante. Ao retornar para Cérifo com Andrômeda ao seu lado, Perseu encontrou a ilha envolta em um clima de opressão, um silêncio sombrio que falava dos abusos de Polidectes. O rei, incrédulo ao ver Perseu retornar vivo e com um poder inimaginável nas mãos, mal disfarçava sua surpresa e ressentimento. Perseu, porém, estava pronto para pôr um fim ao reinado de terror que Polidectes impunha sobre sua mãe, Danae, e sobre o povo de Cérifo. Convocando Polidectes e seus cortesãos para uma audiência, Perseu ergueu a cabeça da Medusa diante deles. Em um instante o salão ressoou com o crepitar silencioso das novas estátuas que surgiam. Polidectes e seus seguidores, petrificados no momento de seu último suspiro. Com o rei derrotado e Cérifo finalmente em paz, Perseu sabia que era hora de voltar a Argos. Ele agora carregava consigo um legado forjado em coragem e o peso das escolhas feitas, mas também sabia que o destino ainda lhe reservava encontros que não poderia evitar. Após a tragédia que abalou Argos, Perseu sentia o peso do luto e da culpa em seus ombros. O destino parecia ter uma ironia cruel, transformando o jovem herói em um agente da morte que ele nunca desejou ser. Com Acrísio caído, o eco da profecia preenchia o ar com um silêncio opressivo, e os murmúrios do povo ressoavam como um lamento coletivo. Caminhando entre as ruas, agora sombrias, Perseu se perguntava sobre o que restava de sua jornada. As façanhas heróicas que um dia o elevaram tornaram-se sombras do passado, e ele sentia a necessidade de buscar um novo propósito. A memória de sua mãe Danae ainda o guiava, e ele sabia que precisava honrar a vida de Acrísio, mesmo que de uma forma inesperada. Determinado a dar um novo rumo à sua história, Perseu decidiu que não se tornaria um mero príncipe marcado pela tragédia. Assim,
optou por deixar Argos e fundar uma nova cidade que poderia abrigar novas esperanças e sonhos. Micenas. Um lugar onde o legado da coragem e da compaixão poderia florescer, longe do peso do passado. Mas como toda grande história, as lições que o destino lhe impôs ainda estavam longe de terminar, e novos desafios logo viriam em seu caminho. Em meio ao renascimento de Micenas, Perseu se dedicava a erguer uma cidade que seria lembrada nas páginas da história. As pedras eram moldadas com sabedoria e carinho, e os habitantes sentiam a energia de um novo começo. Contudo, a sombra de seu passado nunca se afastava completamente. Enquanto a nova cidade se formava, rumores sobre o retorno de antigas ameaças e inimigos se espalhavam, e Perseu, sempre vigilante, estava ciente de que o destino tinha um jeito peculiar de traçar círculos. A fundação de Micenas não apenas trouxe esperança, mas também atraía a atenção de deuses imortais. Os ventos murmuravam sobre a grandeza da cidade, e muitos a desejavam, incluindo aqueles que buscavam vingança contra Perseu por suas ações passadas. Entre os traços de glória, ele também sentia o peso de responsabilidades que não podiam ser ignoradas. Em um dia ensolarado, enquanto os cidadãos celebravam as novas construções, Perseu decidiu consultar o oráculo, em busca de orientação sobre o futuro que estava construindo. Mas ao chegar ao templo, as palavras enigmáticas da Pitya ecoaram em sua mente, prenunciando que um novo teste de caráter estava à frente. Um desafio que poderia ameaçar não apenas sua vida, mas o futuro de Micenas. Assim, a vida de Perseu tornou-se uma dança delicada entre a construção de um legado e a luta contra as forças que tentavam desmantelar tudo o que ele havia conquistado. O eco das profecias e os desafios que se aproximavam tornavam-se uma constante, prenunciando que a verdadeira grandeza não se media apenas por conquistas, mas pela capacidade de enfrentar e superar o que ainda estava por vir. Com Micenas em crescimento e sua influência se expandindo, Perseu tornou-se não apenas um líder, mas um símbolo de coragem e resiliência. Contudo, por trás das celebrações, a lembrança de suas batalhas passadas e das escolhas feitas ainda pairava sobre ele, como uma sombra que nunca se dissipa completamente. As noites eram frequentemente perturbadas por sonhos que o levavam de volta aos momentos cruciais de sua jornada, onde os rostos de Medusa e de seu avô, Acrísio, se misturavam em um turbilhão de emoções. O ciclo da vida, com suas alegrias e tristezas, inevitavelmente conduziu Perseu ao seu fim. Em uma tarde tranquila, cercado por amigos e familiares, ele refletia sobre tudo o que havia conquistado. A memória de seus feitos ressoava nas paredes de Micenas, e o reconhecimento de seu papel como um semideus o preenchia de um profundo senso de dever. Mas o tempo, como sempre, não faz concessões. Em sua última jornada, Perseu foi levado aos Campos Elíseos, onde os heróis são acolhidos e celebrados por suas vidas. Ali, ele foi recebido por deuses e figuras lendárias, todos reunidos para homenagear aquele que, apesar das adversidades e tragédias, sempre buscou a luz. E assim, em meio a essa gloriosa recepção, ele e Andrômeda se tornaram constelações no céu, um lembrete eterno de que as histórias que contamos nunca realmente terminam, mas se entrelaçam com as estrelas, ecoando nas gerações que virão. E assim, enquanto Perseu se tornava parte da eternidade, o legado que deixou continuaria a inspirar os mortais a sonhar e a lutar, em uma dança interminável entre a vida e a morte, a luz e a escuridão.